Eu gostaria que os irmãos, aos poucos, fossem se acostumando com alguns mistos que há em Deus que nós não conseguimos compreender muito bem. Nós temos que nos acostumar, nós estamos nas primeiras páginas da Bíblia. Até o ano 2200 nós vamos chegar em Apocalipse. Mas enquanto não chegamos lá, estamos lançando os alicerces do nosso pensamento teológico, do nosso pensamento doutrinário. Enquanto nós não chegamos mais adiante, nós temos que perceber desde já no comecinho de tudo, nós temos que perceber que existem como eu posso dizer, certas tensões em Deus, se é que eu posso dizer assim. O que eu quero dizer com certas tensões em Deus, com as quais nós temos que nos familiarizar. Nós não podemos criar um Deus da nossa cabeça e imaginar um Deus do jeito que nós queremos. Muita gente tem essa linguagem, adota uma linguagem assim: para mim, Deus, olha, com todo respeito, o que Deus é para você é absolutamente secundário no que diz respeito à verdade, no que diz respeito à teologia, no que diz respeito ao cristianismo, no que diz respeito à sã doutrina. É absolutamente secundário. Quando você diz assim, para mim Deus é desse jeito, para mim seria um absurdo se Deus agisse assim. Mais uma vez, com todo respeito, as suas sensações, as suas impressões, e o que você pensa, o que você acha, ou o que eu penso, ou o que eu acho, nessas questões ligadas ao que Deus é, são absolutamente secundárias. Para não falar claramente que não tem relevância simplesmente nenhuma. Porque nós somos crentes. Nós não criamos um Deus. Deus não é uma projeção mental para nós. O Deus que nós cremos não é uma projeção mental, ao que nós projetamos e cremos então naquilo, não. O Deus que nós cremos é um Deus que se revelou. Nós não conhecíamos e nós não inventamos. Nós não inventamos, e nós sequer poderíamos inventá-lo, e nós não poderíamos sequer conhecê-lo e nem imaginar como ele era, se ele não tivesse se revelado. E quando Deus se revela, e se revela especialmente nas Sagradas Escrituras, nós ficamos algumas vezes surpresos com algumas coisas. E o que eu vou falar agora pode surpreender vocês. Mas o que eu vou falar agora é parte, acreditem ou não, é parte de um beabá. De um beabá doutrinário. O crente tem que aprender isso. Chega de futilidades doutrinárias. Chega de teologia intuitiva. Chega de teologia inventada a partir de noções gerais de verdade e de justiça. Chega disso. Nós temos que construir o nosso universo teológico, doutrinário, a nossa casa de verdade. A casa de verdade, ou a casa da verdade, dentro da qual moramos, tem que ser uma casa sólida. Não baseada no que achamos, mas baseada no que a Bíblia realmente diz. E quando nós olhamos aqui no comecinho do texto bíblico, em Gênesis, ainda no capítulo 12, começando a história dos patriarcas, nós encontramos coisas interessantes aqui acerca de quem Deus é. Notem bem, existe aqui, nesse texto, uma manifestação de Deus, um falar de Deus, que envolve, se os irmãos olharem bem, envolve a bênção das nações. O texto fala no versículo 3, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele promete aqui abençoar as nações. Mas a última vez que Deus falou em Gênesis,
Se os irmãos se lembrarem bem, e têm acompanhado os sermões aqui, certamente vão se lembrar, a última vez que Deus falou em Gênesis foi no capítulo 11, no versículo 6 e no versículo 7. E se os irmãos olharem de novo esses versículos, vão ver que ele fala também dessas famílias, ele fala também dessas nações. Veja 11, 6 e 7, fala assim: e o Senhor disse, olha aí, é Deus falando, é a última vez que Deus fala, antes de falar de novo no capítulo 12, versículos 1 a 3. E veja o que ele diz, vejam o que ele fala. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. E aí então Deus desce. Deus desce, ele confunde a linguagem, ele manifesta o seu juízo sobre as pessoas todas, e ele espalha as famílias da terra. Se os irmãos olharem o capítulo 10, versículo 32, os irmãos veem em 10, 32, a seguinte linguagem aqui adotada por Moisés. Ele fala: são estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações. E aí existe uma alusãozinha prévia à Torre de Babel, e diz: e destes foram disseminadas as nações na terra, depois do dilúvio. Como essas nações foram disseminadas? Elas foram disseminadas graças àquela intervenção que nós vimos agora no capítulo 11, versículos 6 e 7. Graças àquela intervenção, elas foram disseminadas. Ou seja, Deus, ele desceu e falou e puniu as nações. E as espalhou. Foi o seu juízo severo contra as nações. E nós então olhamos para esse texto e dizemos: Deus estava irado com as nações. Deus estava cheio de rancor contra as nações. E ele confundiu todos e espalhou todos, e as nações foram disseminadas pela terra. E agora, nós chegamos no capítulo 12, quando Deus fala de novo, e parece que a raiva passou. Ele não está mais com raiva das nações. Ele diz: olha, eu vou abençoar todas as nações por meio de você. O que está acontecendo afinal? Deus tem raiva das nações? Ou Deus ama as nações? O que vocês acham? Os mais românticos dizem: ele não tem raiva, foi uma raiva passageira. Ele ama todas as nações. Os mais Bolsonaro vão dizer: ele odeia as nações. E quer acabar com tudo. E ele virá e destruirá tudo. O que nós temos aqui afinal? Nós temos um Deus cheio de fúria? Ou temos um Deus cheio de ternura? O que nós temos? Quem é nosso Deus? Como você o descreve? Você crê que Deus é um Deus cheio de fúria ou um Deus cheio de ternura? Como Ele é? Alguns enfatizam um lado, outros enfatizam outro. E nós estamos aqui diante de algo realmente tremendo. Sabem por quê? Porque Deus é a mesma coisa, ou as duas coisas, ao mesmo tempo. O quê? Deus não tem variações. Hoje eu estou de mal, hoje eu não estou bem, hoje eu estou com raiva das nações. Vou descer e vou confundir tudo. Hoje estou melhor, estou com sentimentos mais serenos, hoje eu vou prometer abençoar todo mundo. Deus não é assim. Ele não tem essas variações. Tiago diz que em Deus não existem variações. Deus é imutável. Isso significa então que o nosso Deus é ao mesmo tempo fúria e ternura. E isso é bom. É bom sabermos disso. Ao mesmo tempo. Você fala: mas eu não entendo isso. Claro que você não entende. A nossa mente não foi construída para entender isso.
A nossa mente não foi construída para compreender certas realidades. A nossa mente foi construída para olhar para essas realidades e aceitá-las. Mas nós não conseguimos discerni-las, explicá-las, nós não conseguimos uni-las. Eu não consigo unir a realidade de que Deus é ao mesmo tempo fúria e ao mesmo tempo ternura. Eu não consigo unir as coisas. Para mim, a realidade humana é ou uma coisa ou outra. Elas são alternadas na minha experiência, na minha compreensão. Mas a mente de Deus é diferente. E nós não podemos entender essa presença simultânea, essa simultaneidade, fúria e ternura, presentes ao mesmo tempo em Deus, nós não conseguimos compreender. A nossa mente não foi preparada para isso. É como a mente de uma arara. Uma arara tem mente? Tem. A arara tem mente. Mas uma arara não tem uma mente capaz de compreender uma equação de segundo grau, uma equação matemática. Ela não foi feita, a mente da arara não foi feita para compreender isso. A minha também não, mas a da arara menos ainda. A da arara menos que a minha. Se você tentar explicar uma equação matemática para uma arara, ela vai até prestar atenção. Vai ficar lá olhando para você, com o pescoço assim. Mas não vai entender nada. Porque a mente dela não foi feita, não há elementos nela que possam compreender isso. Da mesma forma, a nossa mente, ela não foi feita para compreender certas realidades. Nós sabemos que essas realidades existem, mas nós temos que nos humilhar como indivíduos e compreender, dizer, Senhor, eu entendo que a sua mente é inexplicável.